O Renan Fiuza acompanha nesse momento de perto o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Eles tentam controlar as chamas que atingem uma comunidade na zona sul de São Paulo. O incêndio que começou ainda durante a madrugada. Renan, a gente já vê aí os moradores próximos a você, que nesse momento eles foram retirados de casa justamente por conta desse trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, desse incêndio de grandes proporções. O que a gente tem de atualização por aí? Bom dia. Tudo bem, Carol? Ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente na CNN. É difícil até falar, olhando essa realidade, o que sobrou dessa comunidade Olaria. Aqui na zona sul de São Paulo, nesse momento, os moradores estão tentando salvar um pouco do que restou dentro de suas casas. Estou junto do Reinaldo Macedo e ele vai mostrar para vocês o cenário de momento, tá? Os bombeiros ainda seguem trabalhando nesse serviço de rescaldo, há muita coisa a ser feita por aqui, o risco é iminente, muita fiação aqui pelo solo, vários focos ainda, pequenos focos, é claro, de incêndio, mas a realidade é essa, de completa devastação. Esse incêndio ele começou por volta, segundo o Corpo de Bombeiros, por volta da 00:30, o fogo se alastrou de uma forma extremamente rápida aqui na comunidade Olaria, os moradores saíram às pressas, segundo informações. A boa notícia, se é que dá para dizer isso em meio à tragédia, é que não há registro de vítimas, mas agora é um momento que os moradores estão tentando voltar, regressar para o que sobrou, né, das suas casas, fazer a limpeza, retirar aqui eletrônicos. Já vi muita gente tirando aqui os animais de estimação. Segundo a Defesa Civil, eles estão fornecendo abrigo a essas pessoas e pelo menos 20 famílias, essa é a contagem inicial, foram afetadas. Mas a realidade aqui parece ser muito diferente desse número da Defesa Civil, viu, Carol? Eu estou junto da Josiane, que está aqui ao meu lado. A gente vai se espremer aqui para tentar ouvir um pouquinho dela, que ela estava no momento que o incêndio começou, né? Para a gente não atrapalhar também a passagem. Josiane, ótimo dia para você. Primeira palavra que eu tenho a dizer, sinto muita força nesse momento. Queria que você trouxesse para a gente o que aconteceu, o que você se recorda. Então, eu cheguei do serviço, aí entrei, fui assistir com as minhas crianças, aí de repente começou um barulho gritando, só que o fogo não estava alto. Mas como foi muito rápido, o fogo começou a se alastrar, a gente tentou apagar, mas o bombeiro não chegava. Quando o bombeiro chegou, o fogo já estava para cima e a gente tentou como pôde, né? Mas a gente, como dá para ver, a gente não conseguiu muito, mas a gente aqui é unido, a gente tem certeza que no dia de amanhã a gente vai conseguir reconstruir todo mundo junto de novo. E é difícil, né, gente? Porque tem tanta criança aqui, tem tanta gente que precisa, tanta casa que tá abalada. Tipo, eu tenho 5 filhos, 4 estão comigo, eu pago aluguel, a casa que eu estou morando tá com a estrutura abalada. Quanto tempo que a senhora morava aqui? Eu moro aqui há bastante tempo, mas nessa casa não faz muito tempo. A senhora já tinha visto algo parecido como esse? Sim, aqui já houve muitos incêndios, muito. Tanto que construíram uma quadra ali, mais para frente, onde novamente pegou fogo, né? Construíram uma quadra para que fosse uma área de lazer, tirar as famílias, se tornou uma área de lazer, só que daí voltaram a construir os barracos, só que algumas casas, algumas famílias conseguiram doações de materiais de construção. Algumas famílias estavam conversando com a gente aqui antes da gente entrar ao vivo, dizendo que não queriam ir para o abrigo, mas também não tinham para onde ir, iam tentar conversar com alguns parentes. Como é que fica essa situação? A senhora tem para onde ir? Vai precisar desse suporte de abrigo? Hoje eu consegui onde dormir hoje. Mas amanhã eu não sei como vai ser. Porque não dá para me ficar com as crianças onde o local está com a parede abalada. As paredes estão tocadas fogo, está rachado, como que eu vou ficar lá? O que as famílias mais precisam nesse momento que você está conversando? Estou vendo as pessoas aqui tentando resgatar aquilo que sobrou, né?
Sim, nesse momento a gente precisa de força, a gente precisa de doações para que a gente possa se ajudar aqui, que não é fácil. São muitas famílias, não são só 15, 20 famílias, são a base de 150 famílias no mínimo, porque eram barracos pequenos e, como dá para ver, né, de madeirite, então, que pega... E o que a gente precisa, que tenha união, gente, que o que possa se doar, o que possa estar ajudando a gente, o alimento, pois há muita criança. Muita força, viu? Obrigada. Muita força nesse momento. A situação é bem delicada, assim como a Josiane. Muitas pessoas estão vivendo essa realidade, as pessoas ali, como se dá para ver, tentando buscar o que sobrou. A imagem é muito forte. Se o Reinaldo puder só mostrar, agora que clareou o dia, a gente tem um pouquinho mais da dimensão. Esse é só um trecho, né? A gente está bem aqui em uma das entradas dessa comunidade Olaria, Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo, e as imagens mostram realmente o que sobrou das casas. Enquanto a gente conversava ao vivo, não sei se vocês ouviram barulhos, são as casas, tijolos caindo das casas, ainda focos de incêndio. E na entrada da comunidade ainda há muitas viaturas do Corpo de Bombeiros trabalhando nesse rescaldo. São ao menos 18 viaturas trabalhando, vários homens e mulheres do Corpo de Bombeiros comprometidos nesse trabalho. Mas sabemos que pelas imagens há muita coisa a ser feita. Como a Josiane disse, agora é força, seguir juntos, se unir e torcer por dias melhores. E a gente segue aqui acompanhando e, claro, trazendo mais informações a respeito desse incêndio na Zona Sul de São Paulo, Carol. Renan, casas completamente destruídas. Eu estou aqui com o nosso analista também, o Pedro Duran, também está chegando para conversar conosco. Aproveitar que o Renan está ao vivo nesse momento, conversando com os moradores dessa comunidade da Zona Sul da cidade de São Paulo. E, Renan, a gente também tem um registro do momento em que teve início esse fogo. Para você que está conosco aqui no Novo Dia, esse incêndio começou ainda durante a madrugada. Nas imagens que temos, é possível ter a dimensão do tamanho desse incêndio. Olha a altura das chamas. Um incêndio de grandes proporções. Renan, o que a gente tem de balanço com relação a esse incêndio nessa comunidade? Você fala em pelo menos 20 famílias afetadas. Há, por exemplo, uma estimativa de quantos homens do Corpo de Bombeiros tiveram que trabalhar no combate a essas chamas. O que a gente tem também de orientação por parte da Defesa Civil para essa população afetada? Olha, Carol, a informação que a gente tem é que são pelo menos 18 viaturas, são de fato um efetivo muito grande do Corpo de Bombeiros, que trabalhou incansavelmente desde a madrugada. O foco de incêndio começou à 00:30, por aí, ao longo da madrugada, esse trabalho não parou, inclusive continua esse trabalho de rescaldo. A informação que a gente tem da Defesa Civil é que são ao menos 20 famílias afetadas, mas pela realidade que a gente enxerga aqui, esse número pode ser ainda maior. Obviamente, são números preliminares, tá? Números preliminares. E aí, enquanto a gente conversava, o Reinaldo mostrava as imagens, vocês também conversavam aí no estúdio. Esse senhor apareceu, desculpa, só o seu nome aqui? Alexandre. Ele estava aqui do nosso lado, vi que estava bastante emocionado. E o que sobrou desse espaço aqui era a sua casa, né, seu Alexandre? Não sobrou nada. Perdi tudo, só deu para me tirar bujão e uma televisão, só. Quantos anos de trabalho, de vida aqui dedicados a esse espaço? 25 anos aqui. 25 anos perdido. Só que, vou te falar, a comunidade viu. O bombeiro me chegaram aqui com 3 carros vazios. Faltava água. Faltava água. E demorou para fazer o rescaldo aqui pra gente, entendeu? Como é que o senhor agora vai tentar recomeçar essa realidade vendo tudo isso? Vou ter que ter força. Força e ajuda de Deus, né? Para seguir, né? Força, meu amigo. É isso, são os relatos que a gente vai colhendo do seu Alexandre, da Josiane, pessoas que aqui estavam, porque de fato fica difícil da gente enxergar um futuro, né? Aqui as pessoas estão voltando do trabalho, saindo para o trabalho, tentando manter a normalidade dentro dessa realidade. Mas é muito, muito, muito difícil, Carol. Renan, vai colhendo os relatos dessa comunidade, dos moradores afetados. Esse senhor aí, o exemplo que o Renan nos traz, perdeu tudo, a casa completamente destruída, Pedro Duran.
E daqui a pouquinho o Renan vai conversar também com os homens do Corpo de Bombeiros que seguem por lá. As chamas já foram controladas desse incêndio. Mais uma vez aí o registro do início, quando teve início esse incêndio. Foi um incêndio, repito aqui, de grandes proporções, pelo menos 20 moradias afetadas. Pedro. É isso, e a gente percebe, Carol, pelo relato da Josiane e do Alexandre, que mais do que casas, são vidas ali que se destroem no meio das chamas, né? A Josiane até citou o madeirite, que é um dos elementos usados para construir casas populares como essas, e ele é altamente inflamável, né? Então isso faz com que o fogo se alastre rapidamente. Esse horário da madrugada, por volta da meia-noite, é um horário de tempo de resposta diferente, porque as pessoas geralmente estão dormindo, não estão mobilizadas, então para poder tirar todo mundo das suas casas é muito mais delicado, para poder receber as viaturas do Corpo de Bombeiros é muito mais complicado. Que bom que a gente não teve nenhum registro de vítimas nesse incêndio, e a gente vê que as cenas são de completa destruição, né, Carol? Para muito além das casas que pegaram fogo, agora há um trabalho por parte da Defesa Civil de poder avaliar as casas que não foram queimadas, porque em locais como esse, ali na Vila Andrade, Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, muitas dessas casas são construídas com base em estruturas de casas vizinhas. E quando uma dessas casas acaba ruindo, a outra casa que fica de pé fica sob risco. A estrutura fica abalada. Então a Defesa Civil vai ter que fazer uma análise, um pente fino, para poder saber, com isso tudo que aconteceu, das casas que não foram incendiadas, quais que estão aptas para poder voltar a receber os seus moradores. Pedro, você destacava o material de construção dessas residências, que é um material altamente inflamável, e também as casas são construídas muito próximas umas das outras. Sim. E por vezes uma encostada até na outra. E isso também facilita a propagação das chamas e também dificulta o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Quando a gente olha para essa imagem um pouco mais ampla da comunidade, a gente vê também ruas muito estreitas. E isso dificulta a passagem das viaturas, a passagem dos homens da corporação para combater as chamas. Um incêndio de grandes proporções, infelizmente agora também esse trabalho não só da Defesa Civil, mas também de apoio a essas famílias que perderam tudo nesse incêndio. Me chama a atenção a posição que o Renan estava quando conversava com a Josiane e com o Alexandre. Você vê que ele estava espremidinho ali no canto do lado da parede. Reinaldo também ali com uma dificuldade de ângulo para poder mostrar o que aconteceu nessas casas, porque é justamente isso que você dizia, Carol. Para além de você já ter becos, vielas muito estreitas nesses locais onde as pessoas já naturalmente passam com dificuldade, quando você tem um incêndio, os escombros, o entulho, as coisas que foram queimadas acabam se espalhando por esse terreno, até para que o bombeiro possa tirar da frente esse material para poder passar, e aí justamente as pessoas ficam mais espremidas. E obviamente uma tristeza ver que as pessoas estão ali para tentar resgatar alguma coisa, mas na prática, como o Alexandre disse, vai ser muito difícil tirar do meio dos escombros alguma coisa que possa ser levada dali, porque realmente o fogo se alastrou muito rapidamente e tomou conta de tudo, Carol. Triste demais, Pedro. O Renan vai seguir lá na comunidade, conversando com os moradores, também conversando com as autoridades, conversando com os homens do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho ele volta para trazer mais informações para a gente.